Deus abençoe, meus queridos irmãos, e bem-vindos ao canal Uma Vida Abençoada. E a mensagem de hoje tem como tema posicionamentos. Eles são importantes. Mateus capítulo 6 e verso 24, na parte A, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores. Nós queremos iniciar a reflexão falando que os posicionamentos revelam se os caminhos que nós estamos seguindo são caminhos de vida ou de morte. Os posicionamentos definem o nosso futuro, definem quem serão as pessoas que vão sentar conosco à mesa, que tipo de pessoas nós vamos atrair na nossa caminhada, porque o nosso posicionamento fala muito daquilo que ainda vamos viver em Deus ou sem Ele. A história dos heróis da fé, em Hebreus 11, fala de homens e mulheres que, independente do que estavam passando, vivendo, independente da geografia que habitavam, o posicionamento deles não mudava. Eles tinham a consciência de quem eram e para onde estavam indo. Da mesma forma, quando falamos de José, ele era fiel ao Senhor antes de ser vendido como escravo e continuou sendo fiel quando foi levado ao Egito, quando ele foi introduzido ao palácio na presença de Faraó. Davi era zeloso com as coisas de seu pai Jessé, pastoreando o seu rebanho, e continuou zeloso com as coisas de seu Pai Celestial, quando confiou a ele o reinado de Israel. A história de Abrão é uma história de um homem ousado e que se posicionou em relação à palavra de Deus. Ele foi usado para sair da terra, do lugar de conforto, do meio da sua parentela. E ele precisou ser usado, precisou se posicionar para obedecer a Deus, para confiar no Senhor. Ele precisou se posicionar para permanecer no que Deus havia dito. A Bíblia Sagrada nos orienta que uma das características que nós percebemos nos heróis da fé, por exemplo, é o posicionamento que tiveram no início da jornada e que foi sustentado em toda a sua caminhada e foi marcado com êxito, com sentimento de dever cumprido, fazendo valer o que diz as Escrituras, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. A história que seus filhos vão falar ao seu respeito não fala das vontades e desejos que você tem ou teve, não será sobre os planos que você tem, porque tudo isso é secundário. A história que seus filhos vão contar a teu respeito fala do posicionamento que você teve, do posicionamento que você tem. E esse ponto nos leva a uma outra reflexão: a posição versus posicionamento. Não confunda posicionamento com posição. Durante a minha caminhada, o que eu mais percebi foram homens lutando por posições. Tem muita gente que se satisfaz com posições, mesmo sem frutificar, sem fazer a vontade de Deus, porque em algum momento recebeu uma posição. Posicionamento e posição são situações diferentes. Judas tinha uma posição. Ele era tesoureiro do ministério de Jesus. Satanás tinha uma posição ímpar. Ele era querubim ungido, classe única. Sansão tinha uma posição. Ele era nazireu desde o ventre. Nunca bebeu bebida alcoólica, gerado por Deus como resposta de oração de um povo. Todos esses homens ocupavam posições extraordinárias, mas os seus posicionamentos mudaram o fim da sua história. Caminhavam na posição que ocupavam, mas nunca se posicionaram de acordo com o propósito de Deus. Posicionamento não é sobre o que você carrega, sobre a quantidade de promessas que Deus te fez, o potencial que você tem, o recurso disponível.
mas sobre o que você faz com aquilo que você recebeu de Deus. Porque existem pessoas que têm menos do que nós temos, menos estrutura, conhecem o evangelho superficial, mas demonstram uma paixão muito mais do que nós. Estão se doando pelo evangelho, pela causa do que muitos deveriam estar queimando. Irmãos, eu estou tentando dizer que não é sobre a estrutura, não é o patrimônio, não é o status, não é o nome. O que eu estou falando é sobre posicionamento em Deus.